Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa de AZ. Eu sou Rogério Calazans e tenho o imenso prazer de estar com vocês aqui na TV10 e também pelos nossos canais das redes sociais que vocês já conhecem. @Rogério Calazans Oficial no Facebook, você pode acompanhar o nosso programa e também as nossas postagens por lá. Pode acompanhar também pelo Facebook da TV10, pelo YouTube no canal Rogério Calazans e acompanhe também as minhas publicações pelo Instagram, @Rogério Calazans. Espero ouvir a sua mensagem lá. Aliás, peço a você mais uma vez que você nos ajude compartilhando o nosso conteúdo. É muito importante, cada vez que você vai lá no YouTube, você dá um like, você clica no gostei, sabe, no joinha lá, e você compartilha o nosso conteúdo, você nos auxilia, fazendo com que o YouTube espalhe mais o nosso conteúdo e outras pessoas também possam aproveitar daquilo que tem sido trabalhado com muito carinho e com muito estudo, inclusive aqui no programa de AZ. Então, nos ajude compartilhando os nossos conteúdos e também falando com seus familiares, falando com seus vizinhos aí. Nós estamos falando sobre estruturação de resultados, estruturação de objetivos. No programa anterior eu estava falando com vocês sobre recursos e dizendo que você precisa estruturar os seus recursos em 5 categorias. Lembram-se disso? Eu falei para vocês sobre pessoas, falei para vocês sobre estrutura e eu estava falando para vocês sobre recursos pessoais, qualidades pessoais. Quais são as suas qualidades pessoais que você pode utilizar para alcançar os seus objetivos e quais são as qualidades que precisam ser adquiridas ou potencializadas. Isso é fundamental. Aliás, autoconhecimento é fundamental. Você precisa fazer uma análise, uma autoanálise muito sincera com você mesmo. De repente, por exemplo, você é uma pessoa muito boa de comunicação. Tem pessoas que têm o dom da comunicação, do relacionamento, que estão sempre no meio de pessoas, que estão sempre num grau de influência. Você tem uma capacidade de influência sobre os seus amigos, sobre as pessoas que você conhece. Que tal você então potencializar isso que já é seu, que já é uma qualidade sua para vender algo, para prestar um serviço, para passar uma informação? Se você, por exemplo, é uma pessoa que tem grandes facilidades de influência social, ou seja, você tem facilidade nos seus relacionamentos, não faz sentido você gastar a maior parte do seu tempo, por exemplo, dentro de um escritório fechado. Você está investindo no ramo errado. Entenderam? Às vezes você inclusive está numa posição de incongruência. O que é incongruência, Rogério Calazans, que você sempre fala sobre isso? Incongruência é quando você não está devidamente alinhado nas suas atitudes, nas suas palavras, naquilo que você faz com aquilo que você quer. Você fica em posição de incongruência. Sabe aquela coisa que a pessoa fica sempre desgostosa? Não está feliz com aquilo que está fazendo? Não se sente realizada com aquilo que está fazendo? Essa é uma posição de incongruência. Muitas vezes nós somos obrigados, que nem tudo na vida é exatamente o que a gente quer, certo? Mas isso tem que ser pontual. Quando você vai para a posição de congruência, você está fluindo nos seus dons. Você está fluindo naquilo que Deus tem na sua vida. Vamos ser mais claro aqui na linguagem, inclusive, entendeu? Quando você começa a fluir no seu dom, naquilo que você foi, que você tem um chamado, que você ferve, e isso existe, tem qualidades que tem em você, certo? Que não tem em mim. Quando você flui nisso, você vai para a posição de congruência. Então você precisa entender. E é muito importante que você faça um exercício. Você retire um tempo sozinho, certo? Na sua casa, em algum lugar tranquilo, para você refletir, fazer uns momentos de meditação. E pega um caderno e nesse momento de meditação, deixa a sua memória fluir por tempos na sua vida em que você se sentiu realizado. Não é com coisas grandes, quando eu comprei aquele carro caro, não é disso que eu estou falando. Mesmo de coisas pequenas, por exemplo, um momento da sua formatura, um momento em que você recebeu um elogio no trabalho, um momento em que ninguém viu o que você fez, mas você concluiu aquele trabalho e você se sentiu empoderado, sabe, capaz de fazer aquilo te deu aquela sensação de prazer, ninguém estava nem aí para isso, as outras pessoas não entendiam aquilo, mas aquilo te causou prazer. Identifique isso em você. Porque você precisa identificar aquilo que te põe em posição de congruência. Muitas vezes nós somos levados a tomar decisões na nossa vida profissional, especialmente por fatores sociais, certo? Isso aconteceu comigo. Eu comecei a fazer mestrado numa área porque eu me sentia na obrigação de fazer mestrado.
E aí eu ia, mas eu não gostava daquilo que eu estava fazendo. Eu tinha que passar madrugadas estudando e não me sentia em posição de prazer naquilo que eu estava fazendo. Não tinha sentido, até que eu tive coragem de admitir a posição de incongruência. Não é isso. Não é isso, não é nesse ponto que eu tenho que fluir, não é aqui que está o meu dom. A questão não está no mestrado, mas na área que eu estava estudando do direito, não era aquela. Eu estava me sentindo na obrigação para dar uma resposta social. Olha, ele fez mestrado, certo? Mas não havia congruência. E aí a gente corre o risco, inclusive, de entrar em depressão, porque fica forçando uma situação só para criar uma aparência, quando isso não é verdadeiro. Certo? Então, você saber das suas qualidades é importante, porque quando você estiver em posição de congruência, naturalmente você vai trabalhar com mais excelência e o resultado vem, o lucro vem. Então, anote quais são as suas qualidades. E quando você anotar quais são as suas qualidades, anote quais são as suas fraquezas também. Faça uma análise sincera. Por exemplo, pode ser que você seja uma pessoa muito boa em vendas, mas você seja muito ruim de organização financeira. Isso pode acontecer. Ou seja, então você sabe que você vai ter que ter pessoas do teu lado que sejam boas de organização. Eu já falei no programa anterior sobre você relacionar as pessoas como recurso também. De repente a sua esposa é uma pessoa boa de organização financeira. De repente um filho, um parceiro, um amigo, alguém é mais rigoroso, mais metódico. Eu, Rogério Calazans, por exemplo, não gosto de trabalhar com planilhas. Não gosto daquela metodologia que contador consegue fazer. Eu não consigo trabalhar com isso. E é fundamental ter essa organização. Então eu sei que se eu parar para trabalhar com planilha, além de ficar em posição de incongruência, não vai ficar legal. Eu posso fluir e trazer lucro para a minha empresa fazendo outras coisas e colocando pessoas que trabalhem com as planilhas, certo? Porque assim vai ser mais lucrativo. Coloque quais são as suas fraquezas, quais são os pontos, porque nas suas fraquezas você vai analisar aquelas que precisam ser eliminadas, certo? Por exemplo, se você tem um hábito negativo, certo? Então é uma fraqueza. Olha, eu sempre chego atrasado em tudo que eu faço. Isso é uma fraqueza. Isso é uma questão, não é só uma questão de caráter, porque é uma questão emocional também. Outra hora eu explico isso. Mas é algo que precisa ser eliminado, certo? Você vai eliminar, porque isso é hábito. Você se habituou a dizer que não dá tempo, certo? E você está tomando decisões para continuar nesse hábito. Certo? Então é algo que precisa ser eliminado, você precisa ser pontual. Ponto final, você precisa ser pontual. A pontualidade precisa passar a ser parte da sua rotina, certo? Isso vai trazer benefício para você, isso vai atrair coisas boas para a sua vida, ok? Então, algo que precisa ser eliminado. Agora tem outras que não podem ser eliminadas, que precisam ser apenas mitigadas, reduzidas. É essa situação, por exemplo, eu sou ruim de organização. Eu sou ruim, eu não sirvo para jogar em planejamento, para lançar isso em planilha, para fazer uma digitação. Ok, qual é a melhor saída para isso? É possível fazer um curso de digitação ou é possível arrumar um profissional que trabalhe nessa área? Aí eu vou fazer essa análise. Algumas coisas podem ser que de fato me falte apenas a qualificação. Eu não sei, mas eu não teria dificuldade de aprender. Vale a pena aprender, gastar tempo aprendendo ou vale a pena eu investir mais no talento que eu já tenho? Essa avaliação tem que ser feita. Se vale a pena aprender, aprenda. Se não vale a pena, desenvolva mais o seu talento, use mais o seu talento e coloque pessoas do seu lado para mitigar essa fraqueza. Quando você conhece as suas fraquezas, você também vai conhecer as suas ameaças. É muito importante você também arrolar ali quais são as ameaças que tem na sua própria vida. Ora, por exemplo, se você colocou ali como fraqueza a desorganização financeira, qual que é a ameaça? A ameaça é você entrar num padrão de endividamento. A ameaça é que a minha falta de pontualidade pode me causar problemas e eu perder negócios, pode me causar um problema de falta de motivação pessoal, eu posso começar o negócio e parar. Inclusive isso pode ser uma fraqueza que você tem que anotar. Falta de motivação pessoal. Eu começo um processo e paro, porque quando você visualiza essa fraqueza, você vai buscar o tratamento para ela. Quando te der aquela vontade forte de parar aquele processo, você vai se lembrar, mas isso é uma fraqueza que eu tenho, portanto, é algo que precisa ser eliminado ou mitigado. Eu não vou mais dar voz para essa fraqueza. E por fim,
você também precisa estruturar os seus recursos financeiros. O quanto de dinheiro você tem, o quanto você vai precisar e onde você pode buscar esse dinheiro. Um empréstimo, um capital de giro, certo? Uma parceria, um sócio ou a utilização só do que você tem até constituir uma base, mas é muito importante que isso também esteja devidamente anotado nos seus recursos. Um grande abraço, nos vemos no próximo programa ainda falando sobre esse assunto.